E aí, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem e se cuidando, né? Bom, nós vamos iniciar o nosso estudo hoje com o tema Egito Antigo. Isso, nós vamos falar agora sobre a história antiga. Nós estávamos na pré-história, que é dividida em três fases, né? Que era a fase do Paleolítico, a fase do Neolítico e a Idade dos Metais. Nós saímos da pré-história e vamos para a história antiga. O que define essa divisão? A invenção da escrita. A partir do momento que o homem começa a escrever, passamos então para a história. E nós vamos começar agora a estudar as primeiras civilizações da história antiga. Uma dessa civilização é o Egito Antigo, né? Aí nós temos a imagem da pirâmide lá ao fundo, bem grande, né? Os coqueiros, essa esfinge, que era um corpo de leão com uma cabeça humana, que fazia parte da crença dos egípcios, nessa tela inicial, mostrando um pouco dessa temática da aula de hoje. Vamos ver agora o que nos mostra aí o material. Bom, primeiro para a gente falar do Egito, tem que saber onde que está localizado o Egito. O Egito fica localizado lá na África e ele foi uma civilização que surgiu à margem do Rio Nilo. Aonde é o Rio Nilo? O Rio Nilo é esse aqui, ó, essa parte todinha grande aqui, onde estão vendo esses azulzinhos. Aqui é o Rio Nilo, é localizado nessa região. E o Egito, ele surgiu à margem do Rio Nilo. Nós temos aqui o Baixo Egito e nós temos o Alto Egito. Foram dois lugares que surgiram povos, né? Por que o povo foi morar na margem desse rio? Por conta da facilidade do uso da água, dos peixes, e também o rio deixava as margens férteis. Isso mesmo, ficava boa para plantar. Como era uma região desértica, de muita areia, de muito deserto, essa região eles puderam aproveitar para o plantio, né? Além disso, os rios, ali o rio Nilo, ele tinha a época da cheia que ele inundava. E quando ele inundava, ele ficava cheio, toda a margem do rio, ela era deixada de uma maneira boa para plantar. Ficava uma área própria para o cultivo. Então eles aproveitavam essas cheias do rio, a margem ficava fértil e aí eles começaram a plantar. Só que eles plantavam, construíram moradias, só que as cheias do rio era muito violenta. Quando o rio enchia, destruía tudo. Plantação, moradias. Então, o que eles começaram a fazer? Temos que organizar. Começaram a construir barragens para controlar a cheia do rio e construir canais para a vazão do rio e essa água chegar até as plantações, que eram um pouco distante dali. Então, eles construíram esses canais que a gente chama de obras hidráulicas, que eram canais que levavam a água do rio até as plantações. E dessa maneira foi se desenvolvendo essa civilização, com uma vida que girava em torno do coletivo e o controle da cheia do rio e a margem fértil que propiciava uma boa agricultura. E esse povo que morava à margem do rio Nilo era chamado de Nomo. E o governante, o líder deles, era chamado de nomarca. Como disse para vocês, ele era dividido no Baixo, Baixo Egito e no Alto Egito. E nós temos ao lado aqui três tipos de coroa que representava, né, a liderança desse espécie de rei. Nós temos aqui, então, a coroa branca, que representa o Alto Egito. Nós temos a coroa vermelha, que representa o Baixo Egito. E nós temos a coroa branca e vermelha, que representa a união dos dois Egitos. Quando esse Egito uniu, que era dois, e uniu os dois Egitos com um só, uma única pessoa passou a governar. Essa pessoa passou a ser chamado de Faraó. Exatamente, aí surge a figura do Faraó, né? E esse rei Namer, que diga-se de passagem a lenda que foi o primeiro faraó, ele governou por muito tempo, porque toda a sua família governou junto com ele após a sua morte.
o filho, o neto, o bisneto, o tataraneto, ou seja, a dinastia, a sua descendência foi governando por mais de 3.000 anos. E dessa forma, o Egito conseguiu conquistar outras terras e expandir o seu território. Num certo momento, no outro momento, ele foi invadido e diminuiu o seu território, né? Invadido pelos gregos, pelos romanos, pelos assírios. E dessa forma, a civilização egípcia foi se desenvolvendo. Esse povo tinha uma religião politeísta. O que era religião politeísta, pessoal? É a crença em vários deuses. Poli, muito, né? Teísta, Deus. Politeísta, crença em vários deuses. Pessoal, tinha Deus para tudo. Tinha Deus dos ventos, tinha Deus da cheia, tinha Deus da morte, tinha Deus da maternidade, tinha Deus da fertilidade da terra. Para cada situação do dia a dia, tinha um tipo de Deus para auxiliar o egípcio. Então, para eles era normal essa crença. Aqui na figura ao lado, nós observamos vários deuses. O primeiro deus, por exemplo, é o Osíris, que é o deus da morte. Nós temos aqui depois o Ra, que é esse deus aqui, que é o deus do sol. Ele representava o próprio faraó aqui na terra, né? E eram vários deuses. Só que esses deuses tinham algumas características peculiares, diferentes. Por exemplo, nós temos aqui uma deusa, essa deusa aqui, que é a deusa da maternidade, né? Ela é a figura de uma mulher. Nós temos aqui um deus com uma figura de um animal, uma cabeça de um chacal, Sete, que era o deus ali das tempestades. Então, eles tinham mistura de humano com animal, só humano e também animal, né? Como era o nome dessas características? Nós damos o nome de antropomórfica, depois zoomórfica e antropozoomórfica. A antropomórfica era o deus com figura extremamente humana, como nós estamos vendo nessa figura aqui. A zoomórfica era a figura extremamente de um animal. E a antroposomórfica era a figura com uma cabeça de animal e um corpo de humano. Então, era dessa forma que era a figura representada dos deuses egípcios, uma mistura de humano com animal. Falando ainda um pouco mais desses reis, né, antigos, nós vamos falar especificamente de como esses reis governavam. Com base no quê? Eles governavam, gente, com base na religião. Tudo para eles era baseado na religião. Se foi assim, porque Deus quis. O próprio faraó, ele representava o deus Ra, que é o deus Sol. O sol, porque o sol é importante? Porque o sol brilha para todos. Então, o faraó era como se fosse o sol na terra, iluminava a vida dos egípcios. E toda a vida aqui no Egito era baseado na religião. Então, as pessoas viam no faraó uma espécie de Deus. Então, seu governo ele era teocrático. O que é teocrático, pessoal? Teo vem de Deus. Crático, governo, ou seja, um governo de Deus. Que Deus? O Deus Ra. Na terra, o Deus Sol, que é o próprio faraó. E as pessoas tinham muito medo e obediência para o Deus Ra, o Deus faraó aqui na terra. E obedeciam. Então, quando eles eram convocados para trabalhar, né, para fazer alguma obra, eles obedeciam logo de imediato. Porque era uma espécie de tributo, uma espécie de oração, uma espécie de obediência para esse Deus que estava aqui na terra, a qual ninguém escapava. Todo mundo estava sujeito a obedecer o faraó. Nós temos aí mais um pouquinho sobre a questão da crença dos egípcios, né? Eles tinham uma crença de uma vida depois de morto, ou seja, se eles morressem, eles teriam uma outra vida depois. Essa crença na vida após a morte que moveu os egípcios
por muito tempo, né? Então, toda vez que alguém morria, alguém, e não era qualquer pessoa, vamos dizer aí, o faraó, familiares do faraó, o camponês, o servo, o escravo, não tinha essa regalia de ser enterrado com todos os requintes para voltar à vida. E como que eles faziam? Eles embalsamavam a pessoa, nós vamos ver já já sobre a mumificação, e junto com a pessoa, no sarcófago, o sarcófago é essa espécie de caixão que vocês estão vendo aqui, eles colocavam tudo lá dentro. Colocava joias, alimentos, né, objetos pessoais, porque tudo isso, o faraó, o morto, acreditava que na outra vida ele ia utilizar. Era a crença deles. E junto, eles colocavam pelo menos um trecho do livro dos mortos. Era uma espécie de manual com mágicas, hinos e orações que poderia ajudar na passagem dos mortos, né? E chegando lá no mundo dos mortos, ele ia para o tribunal de Osíris, que é o deus dos mortos, e lá ele seria julgado para poder usufruir da vida eterna após a morte. E essa crença era de todos os egípcios. Só que só podia ser colocado numa tumba, como vocês estão vendo aqui embaixo, aqui, ó, no sarcófago, quem tinha muito dinheiro. E esse sarcófago não era colocado em qualquer lugar. Era uma tumba especial feita para este tipo de caixão. Aonde eles colocavam esse sarcófago? Aí, nessas imensas pirâmides. Exatamente, as pirâmides nada mais é, pessoal, do que túmulo. É túmulo, aonde coloca a pessoa morta. No teu cemitério lá, as pirâmides do Egito é o cemitério. Exatamente, eles faziam essa obra gigantesca para abrigar o corpo do faraó. Quanto maior fosse a pirâmide, mais importante era o faraó. E essas pirâmides foram construídas com esse objetivo. Na pirâmide não morava ninguém. O faraó não morava na pirâmide, tinha lá o palácio dele. Não era um museu. A pirâmide era um túmulo, exatamente. Eram monumentos funerários para abrigar e proteger o corpo do faraó. Okay? E essas pirâmides, gente, elas demoravam muito tempo para ficarem prontas, né? Começaram a ser feitas lá em 2650 a.C., né? Feita de grandes pedras. E até hoje não se sabe exatamente de que maneira essas pirâmides foram construídas. Há várias hipóteses que são levantadas. Uso de madeiras para rolar as pedras, usar a água dos rios para conduzir a pedra até o local onde fosse construir a pirâmide. Enfim, são várias hipóteses da construção dessa pirâmide. Mas o que se sabe é o que estuda a perfeição delas, né? A base nivelada, a estrutura, né, onde eles fazem essa espécie de triângulo, né, octagonal, aonde as pessoas observam hoje. Eram perfeitas medidas, perfeitas. Eles tinham uma engenharia muito precisa, né? E também faziam nessas pirâmides cerimônias religiosas, onde era levado o corpo do faraó, e também os artesãos trabalhavam nessas pirâmides. O que os artesãos faziam? Eles faziam os desenhos nas paredes. Desenhava lá como que era a vida do faraó, o que tinha, né, como foi a vida daquele povo, né, para quando o faraó voltasse na vida após a morte, ele tivesse o registro de que ele passou por aqui e fez algo pelo Egito. Como que era composta essa sociedade? Essa sociedade, pessoal, ela era composta da seguinte maneira. No topo, nós tínhamos aqui o faraó e a família dele, ok? E os religiosos. Em seguida, nós tínhamos aqui os sacerdotes, nobres, os vizirs. Quem eram os vizirs? Os vizirs eram uma espécie de administrador. Ele era os olhos do faraó. Era o vizir que ficava na administração, fiscalizava a obra, arrecadava as pessoas para poder arrecadar impostos. Então, ele era o chefe administrativo do faraó. E quem ajudava ele a fazer todo esse trabalho administrativo era chamado de escribas, que é esse outro povo que está na terceira base da pirâmide, que eram os funcionários que auxiliavam o vizir na cobrança de impostos, a fiscalizar a obra. Então,
era dessa maneira que era a sociedade egípcia. E por último, no quarto e terceiro lugar, estava os camponeses, né, que trabalhavam para o faraó, os servos do faraó e os escravos, né? Os camponeses também eram chamados de felas e era a maior parte do Egito. Se vocês observarem na pirâmide, a base maior da pirâmide é a de baixo. A maior parte era de camponês, chamados de felas, e também os escravos. Eles faziam parte da sociedade egípcia. Ok, pessoal? Como que era essa questão do trabalho no Egito Antigo? Era uma servidão coletiva. O que era servidão coletiva? Todo mundo era obrigado a trabalhar para o faraó. Todos. Todos que eram convocados não podiam escapar do trabalho para o faraó. Por quê, gente? Porque o faraó, lembra, ele é o Deus Ra, é o Deus na terra. Então, todos devem obediência ao faraó. Por isso, quando eram convocados, todos iam. Não tinha que falar, não vou. Era uma servidão coletiva. Todos trabalhavam em prol ao Egito e a favor do faraó. E por último, eram os escravos, como disse para vocês. Quem eram esses escravos? Os escravos, eles eram prisioneiros de guerra e também pessoas que deviam e não tinham como pagar e se tornavam escravos e trabalhavam junto com os camponeses. Esses escravos não podiam ser libertos, não eram soltos, porém eles poderiam constituir família e ter uma vida no Egito, como os camponeses. Eles só não eram libertos. E todo o Egito Antigo, ele foi sustentado praticamente pela agricultura e pelo comércio. Sim, a agricultura era a base da economia no Egito, porque o rio Nilo permitia essa agricultura com as terras férteis, podia produzir vinhas, frutos, hortaliças e as colheitas eram grandiosas, muita coisa era produzida. Então a economia era praticamente agrícola e o comércio, onde eles faziam trocas desses produtos com outras regiões para pegar produtos diferentes, né? E quem era responsável por tudo isso? O faraó. E quem que administrava tudo isso para o faraó? O vizir, né? E o comércio eles faziam como, pessoal? Pelo rio. Aproveitava o rio que ligava outras regiões para levar produto e trazer produto. O rio Nilo foi muito importante, tanto para fertilizar sua margem, como para transportar embarcações para outros lugares. A gente observa aqui na imagem ao lado, nós temos uma pequena embarcação aqui, feita de junco ou de papiro, porque a madeira era um material muito escasso e caro, não tinha muita árvore naquela região, então eles faziam com esse material. Nós observamos aqui também algumas plantações, né? Observamos aqui, né, camponeses, provavelmente escravos trabalhando, né? Essa era a rotina e o dia a dia dos egípcios. Os egípcios também, pessoal, contribuíram bastante para a questão do conhecimento. Sim, eles desenvolveram várias áreas. Por quê? Vou dar um exemplo. As pirâmides eram construídas com uma precisão muito perfeita. Para você construir uma pirâmide de muitos metros de altura, da altura de prédios aí de 10 andares, de 15 andares, tem que ter uma engenharia, tem que ter cálculos. E os egípcios aprenderam a fazer esses cálculos. Então, eles desenvolveram a matemática e investiram essa ciência na construção das pirâmides. Também as pirâmides eram construídas de acordo com o astro, com o Sol e com a Lua, a posição que cada uma delas ficaram apontada. Então, eles observavam muitos astros para poder construir essas pirâmides. E com isso, eles aprenderam a ler aí os astros, as estrelas, a Lua, e a entender como funcionava todo esse mundo, né, lá das alturas. Outro ponto importante também que eles desenvolveram a ciência foi a medicina. Exatamente, a medicina, porque com a mumificação eles tinham que abrir o corpo, né, do morto para você poder fazer todo o processo que eu já vou falar para vocês. E com isso eles verificavam como estava o corpo da pessoa que morreu. Ora, um estava de um jeito, ora, outro estava de outro. Então ele percebia algumas diferenças e via que uma pessoa morreu ali com problema no fígado, o fígado estava de um jeito.
mais roxinho. O outro não morreu do fígado, o fígado estava saudável, vermelho. Então eles percebiam e começaram a investigar e descobrir alguns tratamentos para as doenças, como problema do coração, reumatismo, artrite, problemas dentários. Eles começaram a descobrir formas de curar essas doenças. Por quê? Tudo graças à mumificação. Essa técnica de mumificação, pessoal, era utilizada muito pelo povo egípcio, especialmente pelos faraós e as pessoas mais abastadas, muito ricas, porque eles tinham que preservar o corpo para quando voltasse à vida após a morte, o seu corpo voltava ao corpo que você tinha em vida. Então ele tinha que estar intacto, e para estar intacto tinha que ser conservado. Então essa mumificação era uma espécie de conservação do corpo. Exatamente. Eles faziam de que forma essa mumificação? Primeiramente, eles tiravam ali, né, as vísceras do corpo, que é fígado, né, coração, intestino, pâncreas, colocavam em alguns vasos para os deuses proteger, desidratavam esse corpo com uma espécie de sal especial para conservar o corpo, depois realizavam o embalsamento, que era a preservação do corpo, envolvendo ele por uma faixa de tecido. Exatamente. Depois pegava esse corpo, colocava numa espécie de sarcófago, que era uma espécie de caixão, e junto nesse sarcófago eles colocavam os objetos pessoais, ouro, ferramentas, e alguns faraós enterravam até alguns seus próprios escravos para voltar à vida com ele e servi-lo na outra vida. E dessa forma, após essa mumificação, o corpo era colocado dentro da onde, pessoal? Das pirâmides. Como disse para vocês, as pirâmides são nada mais que gigantes túmulos. E ali era guardado e conservado por milhões e milhões de anos para poder depois voltar à vida. Como a gente sabe disso? Porque foram encontrados, né, múmias que estavam guardadas, conservadas dentro das pirâmides, que hoje já não estão mais lá, estão em museus, porque foram tirados daquele espaço. Mas inicialmente era feito por conta dessa crença, de voltar a viver depois da morte. Ok, pessoal? Bom, por hoje é só. Lembro a todos que se tiverem dúvidas, me procurem nas redes sociais, né? Vocês têm lá meu contato, e também pelo Aulep, através do fórum, lá a gente pode conversar e lá tirar as dúvidas de vocês, tá? Não deixem de fazer as atividades, lembra que todas elas valem nota, ok, pessoal? Até mais, tchau!